Aqui do Brasil, indo para os Estados Unidos, também promete ter uma eleição extremamente polarizada, já que o contexto já permite isso, né? A gente ter uma visibilidade em relação a esse tema. Uma das preocupações é como deve ficar a situação dos imigrantes no país, que a Kamala Harris, ela defende a imigração, é mais acolhedora. Já o Donald Trump não é tão acolhedor assim. Na concepção dele, devemos fechar a fronteira dos Estados Unidos, segundo ele. Então, diante dessa briga, a gente, para também entender o contexto internacional que pode gerar reflexos aqui no Brasil, vamos conversar com um advogado especialista em internacional, o Vinícius Bicalho, a quem eu agradeço demais aqui a participação no domingo no Fast News. Muito boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, David. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, já quero começar perguntando, né? Diante desse cenário todo nos Estados Unidos, a Câmara então tem esse discurso de, olha, acho que precisa de um acolhimento, a campanha também pode ser definida quanto a isso. Já muitos americanos não querem que a fronteira seja fechada. Você acha que isso também deve balizar as eleições nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida, David. Na verdade, o tema imigração é o principal tema hoje na corrida eleitoral americana. Historicamente, economia era o principal tema. Hoje, imigração. E qual o motivo disso? O motivo é simples. O governo Biden, ele perdeu completamente o controle do fluxo migratório da fronteira sul dos Estados Unidos. Quando nós falamos dessa discussão sobre imigração para os Estados Unidos, no que diz respeito à corrida eleitoral, nós não podemos perder de mente que nós estamos falando da imigração ilegal e dos requerentes de asilo. Nós não estamos falando da imigração qualificada ou da imigração legal, que é uma política de Estado dos Estados Unidos. Tanto o presidente Trump quanto a vice-presidente Kamala são favoráveis à imigração legal, seguindo os ditames legais. Agora, o problema da fronteira sul é gravíssimo e o americano tem uma preocupação muito grande, porque a entrada de imigrantes ilegais nos últimos anos, ela foi recorde. Bom, Donald Trump sofreu o atentado, né, que gerou bastante repercussão. O Biden estava desgastado, agora entra a Câmara, que dá um novo fôlego também para que a corrida eleitoral tenha um novo rumo. Você acha que quais vão ser as movimentações que devem balizar fora a questão, o contexto de imigração? Além da economia, a imigração é um tema que vai polarizar pela representatividade da vice-presidente Kamala. Inegavelmente, ela é uma mulher negra, filha de imigrantes e que representa a minoria. Então essa imagem é muito forte e ela é antagônica ao presidente Trump. Agora, por outro lado, a economia é um tema extremamente importante, porque todo eleitor americano, ele tem uma visão de que a economia é o principal tema e que, naturalmente, ter a economia aquecida, com geração de empregos, desenvolvimento de negócios, é algo vital para a manutenção da prosperidade no país. Pois é, o Gustavo Segré também vai fazer uma pergunta para que ele que entende também desse contexto internacional em relação às eleições americanas. Vinícius, boa tarde. Obrigado pelo seu tempo e seu conhecimento também. A dúvida é, muita gente com as características democratas na sua tendência eleitoral, ele está, me parece a mim, enaltecendo um pouco a situação econômica. A situação econômica já começou a dar demonstrações que está perdendo fôlego, já se espera, inclusive, até uma recessão no futuro não muito demorado. Isso pode impactar também nas eleições, porque nós teremos eleições em novembro nos Estados Unidos. E a pergunta é, será que vai conseguir o governo Biden manter essa tendência a mostrar uma economia com alta taxa de emprego, com uma economia com inflação moderada e um crescimento que até agora se mostrou bem? Mas quando a gente vê, a curva de inflexão aparece aqui no horizonte muito imediato. Como você vê essa colocação da economia na preferência do eleitor? Eu entendo, Gustavo, que a economia ela é determinante para as eleições americanas. E o sentimento nos Estados Unidos é de que a economia já dá alguns sinais de que não continuará crescendo conforme foi nos últimos meses. Portanto, a visão do eleitorado americano é de que o presidente Biden, ele
já demonstra uma certa fraqueza e nós temos que ver o quanto isso influenciará na campanha da vice-presidente Kamala. É inegável que o atual momento é de euforia. Após o atentado do presidente Trump, onde isso dominou a imprensa, a troca na candidatura do Partido Democrata, que ainda precisa ser confirmada na convenção, trouxe uma euforia para os eleitores democratas, que estavam extremamente desanimados. Mas existe uma preocupação muito grande, tanto com a manutenção do crescimento econômico, quanto com o tema imigração. São dois pontos sensíveis para o Partido Democrata. Agora, o Trump também, ele disse recentemente que se fosse ele, nas palavras, o atual presidente, ele nem existiria o conflito entre Rússia e Ucrânia e também essa tensão no Oriente Médio. Você acha que as guerras também podem balizar as diretrizes da campanha eleitoral? Inegavelmente, David, quando teve a guerra da Ucrânia, a sensação, como residente nos Estados Unidos, é de que o americano entendia que faltou uma demonstração de força dos Estados Unidos. Que se os Estados Unidos tivesse se posicionado de uma forma contundente, a Rússia não evoluiria contra a Ucrânia. Então isso abalou muito a imagem do presidente Biden, que, na visão do americano, não teve a energia necessária para o cargo num momento crucial. Bom, mas fato é que os Estados Unidos agora chegou a enviar um reforço para o Oriente Médio. Você acha que também essa é uma sinalização de tentar retomar aquilo que se perdeu por parte da Câmara, que o Biden está no comando, mas claro que ele já pensa em colocar a sua sucessora, né? Sim, não tenho dúvida que a corrida eleitoral, ela, de alguma forma, ela é um motivador para a tomada dessas decisões, ainda que tardia, como também aconteceu no que tange à imigração, onde o presidente Biden soltou nas últimas semanas ordens executivas, naturalmente tentando consertar o que ele não conseguiu fazer nos últimos anos. Então, naturalmente, a corrida eleitoral, ela influencia as decisões que estão sendo tomadas nos últimos meses, tendo em vista que os seus desdobramentos vão influenciar inegavelmente no humor do eleitor americano. Tem mais alguma questão, Segré? Tenho sim, sempre temos que aproveitar quem sabe para que possa compartilhar o seu conhecimento. Mas eu vou trazer um pouquinho mais perto, não tanto nas eleições. O Biden sai da contienda eleitoral porque, teoricamente, ele não tem capacidade cognitiva para encarar uma eleição e um eventual próximo governo. Como fica o governo dele daqui até o final do mandato, sendo que ele não tem capacidade para continuar, mas tem capacidade para governar? Segré, essa é a questão levantada por vários eleitores americanos, porque ficou claro que o presidente Biden não tem mais a energia para um próximo mandato. Agora, a questão que não foi respondida é: o presidente Biden tem a energia e a capacidade cognitiva necessária para ocupar a cadeira que ele está ocupando no atual momento? Obviamente que as respostas não são as mesmas, porque nós estamos falando de 4 anos à frente, mas não é inconcebível que o eleitor chegue à mesma conclusão. E isso não foi respondido e é uma nuvem que paira sobre o Partido Democrata, inegavelmente. E, na minha concepção, a decisão do presidente Joe Biden sair da corrida eleitoral, ela foi uma decisão tardia e que causa impactos graves para o Partido Democrata nessas eleições. Vinícius Bicalho, advogado especialista em internacional, eu gostaria de fazer uma última questão, não sei se o Segré tem mais alguma também depois, mas sobre os debates, porque a gente viu o Biden realmente tomou um banho do Trump no debate e com a Câmara. Trump até chegou a anunciar que não participaria mais de debates, mas se houver, realmente ele tem chances de conseguir sair melhor ou a Câmara também dialoga bem? Existe um debate pré-agendado para o dia 10 de setembro. Seria o último debate entre os candidatos. É um debate que certamente vai ser mais fervoroso. De um lado está Donald Trump, um homem de negócios tradicional dos Estados Unidos, e do outro a Câmara, que é uma ex-promotora e uma representante de minorias. Eu acredito que será um debate mais disputado, até porque o último debate ele foi constrangedor. A gente vendo a incapacidade, a inabilidade do presidente Biden conduzir o debate.
Até por isso, né, que ele saiu do contexto das eleições, realmente acharam melhor, falou, olha, não tenho chances de concorrer com o Biden, então colocaram a Kamala como à frente dessa disputa eleitoral nos Estados Unidos. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News, esclarecendo diferentes pontos e claro que a gente segue acompanhando as eleições dos Estados Unidos que podem gerar reflexos diretos aqui no Brasil. Obrigado, David. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.